Felipe? Por que eu preciso para operar no mercado? Pois é, eu vou falar isso aqui para vocês, a última parte sobre position size. O position size é justamente, lembra da aula passada? É justamente o que vai te dar o poder de colocar a alavancagem a seu favor. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu nunca vi no Brasil, nunca vi ninguém ensinar dessa maneira. Eu aprendi isso aqui com um trader nos Estados Unidos, um cara que operou na CME, foi trader de chão da CME, de pregar um viva voz, enfim. E depois isso aqui ficou famoso aqui, outros players falaram ao redor dos Estados Unidos, mas eu aprendi com ele diretamente. Isso aqui é um formato de gestão profissional. Por isso que eu sempre bato na tecla e gosto de falar para vocês o seguinte, não é só emocional, não é só técnica, não é só gestão, precisa de um componente inteiro para fazer esse negócio funcionar, e gestão de risco é uma das coisas principais. Foi a minha grande virada de chave no mercado. Então vamos lá, galera, como é que a gente usa a alavancagem a nosso favor? Falamos aqui do saldo final da nossa operação quando o mercado varia, como é que eu calculo, falamos a diferença entre alavancagem e margem, como essa alavancagem funciona dentro do universo do mercado financeiro, principalmente dos ativos futuros, para que eu consiga entender a precificação disso. Agora, vamos aprender a calcular a alavancagem a nosso favor, calcular o risco a nosso favor, e usar a alavancagem a nosso favor, para quando a gente ganhar, a gente ter um potencial maior de ganho, e quando a gente perder, a gente não tomar mais risco. Isso é o que todo grande investidor a vida inteira falou em todos os livros, vocês estão vendo a quantidade lá atrás, em todos os livros que eu já li, em tudo que eu já vi. Cara, todos os maiores especuladores financeiros do planeta sempre falaram a mesma coisa. Qual que é o segredo do negócio? Quando você estiver ganhando, você ficar o máximo de tempo possível na operação e ganhar o máximo que você puder, ou seja, absorver do mercado o maior financeiro que você puder, e quando você estiver perdendo, você sair dali o mais rápido possível com o menor prejuízo possível. Esse é o segredo. E o que eu vejo, na maioria das vezes aí fora, é as pessoas fazendo o contrário, porque muitas das vezes elas não sabem calcular o risco. Quando elas estão ganhando, elas saem rápido, desesperadas, porque elas não sabem o que elas estão fazendo, então a insegurança toma conta daquele ambiente, toma conta delas, e elas clicam, 100 pontos, o cara clica o botão e sai dali correndo, e quando ela está perdendo, ela não aciona stop, ela deixa perder até quebrar, ela fica girando, ela faz preço médio, enfim, tudo isso é um sinal de que a pessoa não tem uma técnica eficiente, não tem uma gestão de risco profissional e, obviamente, ela não vai conseguir lidar com o emocional de maneira nenhuma. Isso, inclusive, é tema para outras aulas que tem no canal e que a gente também vai postar aqui por diante e vai gravar aqui por diante. Então já deu o seu like aí, vamos continuar. Olha só, pessoal, agora a gente vai falar sobre position size. O que é position size? A tradução é o tamanho da minha posição. O tamanho da minha posição está relacionado à alavancagem, por quê? Porque, na verdade, eu estou em busca de calcular isso daqui, ó. O que é esses 3 R's que você escreveu aí, Felipe? Risk, Reward, Ratio. A razão entre o risco e o retorno. O cálculo de risco que eu faço para me dar um entendimento se eu posso ou não posso entrar naquela operação. Se a operação está arriscada demais, ou seja, se eu estou tomando risco demais naquela operação, tá? Em relação ao que eu vou ganhar, se eu ganhar. Então, muitas vezes, esse cálculo inclusive me dá um critério de não operar. Muitas vezes ele é seletivo ao ponto de não me deixar entrar na operação se eu estou tomando risco demais. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente partir desse princípio bobo. Ah, é R$1.000 por contrato. Então, se eu tenho R$5.000, então eu vou operar 5 contratos. E, na verdade, eu vejo que, às vezes, o risco do cara é pequeno demais e ele podia estar operando muito maior, ou seja, ele podia ganhar muito mais se ele ganhasse e tomar o mesmo risco. Usando o quê? Usando a alavancagem a favor dele. Só que ele não sabe fazer esse cálculo. Não sabia. Agora você vai aprender. Toma nota aí que a partir de agora esse conceito para vocês vai mudar. Isso independe, tudo isso que eu vou mostrar aqui, pessoal, independe da técnica que vocês estão usando. É óbvio, você precisa de uma técnica eficiente, mas a gestão profissional, ela encaixa em qualquer técnica. Se você está usando um setup engessado, que eu sou totalmente contra, mas quiser usar esse sistema de gestão, ele vai funcionar também, tá? Eu não te garanto que isso vai dar lucro, porque às vezes a sua estratégia não dá lucro. Agora, o sistema de gestão vai funcionar. Para tudo, editor, dá um corte aqui. Agora eu quero falar uma coisa muito importante. Se você usar esse sistema de gestão baseado no que eu vou te contar aqui, usando um drawdown correto, que eu vou te contar o que você tem que usar também, cara, assim, ó, é muito pouco provável, eu não vou falar que é 100%, porque nada no mundo é 100%, mas é muito pouco provável que você consiga quebrar uma conta. Então eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Esse sistema foi criado para não te deixar quebrar e para te pagar mais quando você começar a ganhar. Lembra daquela conta que a gente tinha R$5.000 de margem e que o carinha falou para você, o carinha da internet falou para você? Ah, então é 5 contratos que você pode operar porque é R$1.000 por contrato, blá, blá, blá. Esquece isso, cara. Esse cara não sabe nada de mercado, com todo respeito, sabe patavina do que ele tá falando. A recomendação mínima é de R$1.000 por contrato, mas não necessariamente porque você tem R$5.000 você vai operar 5
contratos. Pode ser que você tenha que operar com menos, pode ser que você vá operar com mais, baseado no seu risco. O que define a posição que você vai entrar no mercado não é você e não é a sua margem. O que define a posição, o tamanho da posição que você vai entrar no mercado é o seu risco. Se o seu risco estiver pequeno demais, você pode aumentar a alavancagem, porque ela vai trabalhar a seu favor. Mas se o risco estiver grande demais, às vezes você vai ter que reduzir a alavancagem ou até mesmo não entrar na operação. Eu vou te explicar como aqui agora, matematicamente falando. Então vamos partir do pressuposto que eu tenho uma conta de R$5.000, aquela primeira que a gente fez. Vamos pegar essa conta, porque é mais ou menos o que as pessoas, em média, têm quando elas chegam no mercado para iniciar. Felipe, eu tenho 3.000, tenho 5.000, mais ou menos, é tudo que eu tenho, que eu juntei para começar no mercado. Mais ou menos, pessoal, é isso aí que gira, em torno de R$5.000. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas eu vou usar isso aqui como parâmetro. E se você tiver 2, 3, 10, 15, 50, é só você criar uma proporção disso. É igual, tá? É matemática, é só você proporcionalizar aquilo. Não sei nem se essa palavra existe. Mas enfim, eu tenho lá uma conta de R$5.000. Esse DD aqui é o meu drawdown diário, tá? O drawdown diário é o rebaixamento da minha conta diariamente. O máximo que eu me permito perder da minha conta inteira, da minha margem de R$5.000 por dia. Passou daquilo, eu tenho que parar de operar naquele dia. Isso é um limite que eu estabeleço para não quebrar num dia só. Então, eu estou estabelecendo aqui 10% de drawdown diário, tá? Em R$5.000, R$500. Qual que é a sua recomendação, Felipe? Cara, Felipe, trabalho com drawdown diário em torno de 3% a 5%. Agora, eu tenho uma posição muito maior, a minha margem é muito maior. Então, efetivamente, se você tem muito pouco dinheiro, você não vai conseguir trabalhar com drawdown tão baixo. E você vai ter que correr mais risco, obviamente. Agora, se você tem muito dinheiro, você não precisa ficar correndo muito risco. Você pode trabalhar com drawdown mais baixo, uma alavancagem mais baixa. Aliás, é o que eu recomendo. Quanto mais dinheiro você tem, mais reduzida deve ser a sua alavancagem, menor deve ser o seu risco, porque você não precisa tomar tanto risco para fazer um dinheiro considerável. Agora, partindo de uma conta de R$5.000, eu acho que 10% é bacana de drawdown diário. Por quê? Porque se você perder um dia aqui, R$500, você tem mais 9 dias para tentar recuperar. E cara, em 9 dias, se a sua estratégia for boa, você vai recuperar e vai sair daí lucrativo. Você só não vai recuperar isso respeitando essa gestão se a sua estratégia for porca de verdade, se ela realmente não funcionar. Aí você não vai conseguir. Então a gente está partindo do pressuposto de que a gente tem um drawdown diário, uma perda máxima diária de 10%, o que dá R$500 numa conta de 5.000, tá? Só que, olha só para você ver a jogada, pessoal, presta atenção. Eu não posso perder isso numa única operação na primeira do dia, porque às vezes a primeira operação do dia que eu faço dá o stop. Aí, pô, perdi R$500, eu não posso operar mais no dia, e vamos supor que aquela operação dá stop, mas o resto do dia, cara, ia me dar só ganho. Então eu tenho que dividir pelo menos em 2 operações. Eu gosto de dividir pelo menos em 3 ou 4, mas aqui, para a gente ficar um número redondo, para vocês entenderem didaticamente, a gente vai dividir isso em pelo menos 2 operações. Então, o meu drawdown diário é de 10%, R$500, mas eu só posso perder R$250 por operação no máximo. Então, a primeira operação que eu vou fazer, o meu limite de stop financeiro é R$250. E aquele limite financeiro, ele tem que estar em acordo com o nível do meu stop técnico, porque não pode ser só financeiro. Eu não posso puxar lá R$250, porque às vezes ele está fora de um ponto técnico. Às vezes o ponto técnico está mais longe, às vezes está mais perto. E esse é outro erro. Estabelecer um stop financeiro é um erro, porque de acordo com a volatilidade, de acordo com o preço, de acordo com frequência de mercado, de acordo com a amplitude de mercado, isso pode mudar e tirar o seu stop ali, o seu ganho do ponto técnico. Então, o stop tem que vir pro ponto técnico e o seu position size é calculado dentro desse stop técnico, você calcula o risco para estabelecer seu position size. Vamos lá então. Sabendo disso agora, que a gente tem R$250 para perder por operação, vamos começar a operar. Entramos na primeira operação do dia, eu estabeleci aqui um ponto A, comprei. Aliás, comprei não, vou comprar aqui nesse ponto A. Quando eu olho, cara, a minha entrada vai ser aqui, certo? Nesse ponto A. O meu ganho vai ser 250 pontos de alvo, de saída. Seja para fazer uma parcial, seja para sair dali por completo, não interessa. Eu só estou dando um parâmetro para a gente simular uma operação, tá, pessoal? Não é assim que eu opero. Isso aqui, normalmente, quem usa esses parâmetros muito rígidos são pessoas que usam setups. O meu é um pouco mais flexível, eu faço alavancagens, desalavancagens, enfim. Eu trabalho mais a operação, mas aqui a gente está olhando o position size. Esse cálculo de position size eu faço desse jeito. Esse primeiro alvo aqui seria o meu primeiro alvo de desalavancagem, por exemplo. Então vamos supor que eu vou entrar comprado aqui, 250 pontos de ganho, e aí eu estabeleci vários cenários diferentes aqui de stop. É uma simulação. Não que eu tenho que colocar todos esses cenários de stop, não. Vai ter um. Mas olha que legal a partir de agora. Como é que você calcula e bota a alavancagem a seu favor, baseado no risco que você está tomando de mercado, baseado no limite que você pode perder por dia, para quando você ganhar muito, para quando você perder pouco. Olha só para você ver que legal. E eu duvido que você já tenha ouvido falar disso aí por aí.
Vamos supor que você vai entrar na operação, seu ganho é 250 pontos, seu stop é de 125 pontos. Mas 125 pontos com 5 contratos dão 125 reais. Mas eu posso perder 250 por operação. Então meu risco está pequeno. Então olha só para você ver que legal, galera. Se o meu stop for 150 pontos apenas, stop técnico, eu vou poder operar com 10 contratos. Por quê? Porque 10 contratos vão me colocar exatamente no limite que eu posso perder por operação. Ah, Felipe, mas aí eu ia perder só 125, mas vou perder 250. Não. O risco é o mesmo. Você já tinha estabelecido esse risco. Então, na verdade, você está trabalhando alavancagem por quê? Porque se você fosse levar em consideração aqueles R$1.000 por contrato, você ia colocar só 5 contratos. Você está colocando 10. E você vai perder com esses 10 o mesmo 250 se você perder. Agora é que vem a mágica da alavancagem usada a seu favor quando você sabe calcular ela. Olha que legal. Se eu tivesse 5 contratos aqui e ele fosse lá buscar o meu ganho, eu ia ganhar o quê? R$250. Mas como eu tenho 10 contratos agora, ele vai me dar o quê? R$500. Então, porque eu sei usar a alavancagem a meu favor e porque eu sei calcular o meu position size, eu dobrei o meu potencial de ganho, mas estou correndo o mesmo risco. Sacaram? Entenderam? Você está alavancando a posição porque você está tomando o mesmo risco, mas está aumentando o seu potencial de ganho. Ah, mas se o meu stop fosse 250 pontos? Aí seria exatamente igual, porque operando 5 contratos, ele te daria um stop de R$250, tá? Então aqui você ia operar com 5 contratos, beleza? Ah, Felipe, mas e se fosse 400 pontos? Opa, para lá. 400 pontos já começa a sair da curva. Por quê? 400 pontos com 3 contratos dá R$240. Então, se você colocar 5 contratos, você estoura esse limite. Então, você não pode. Se você quiser entrar nessa operação, se o stop está 400 pontos, você só pode operar 3 contratos, porque 3 contratos vai te dar R$240. Ele te coloca dentro desse limite. Ah, Felipe, o stop é de 500 pontos. 500 pontos, se você fizer o cálculo, você só pode operar com 2 contratos. 2 contratos ele vai te dar justamente R$200. Se você fizer o cálculo aqui para 500 pontos com 3 contratos, ele vai estourar esse limite de 250 aqui. Ah, Felipe, mas aí é muito complicado, porque na hora que eu for entrar na operação, eu vou ter que ficar calculando, isso leva tempo demais. Não, pessoal, o contrário. É aí que vem o segredinho que eu falei que eu ia falar para vocês no final. Presta atenção numa coisa aqui. Tá vendo escrito esse nome aqui, ó, planilha? Por que tá escrito aqui planilha? Estabelece um critério. Você tem lá R$5.000 de margem na conta, então sabendo desse cálculo aqui, você já vai ficar estipulado o que você pode operar. Então o que eu faço? Eu estabeleço mensal. Eu estabeleço o meu rebalanceamento de posição da minha margem mensal. Tem R$5.000 esse mês, eu fiz R$2.000, eu vou incrementar, vou deixar lá. Então mês que vem eu tenho 7, eu recalculo isso tudo e deixo calculado pro mês. Como que eu deixo calculado? Eu faço uma planilhazinha simples aí, deixo preparado na minha mesa mesmo, ou na cabeça mesmo assim. Cara, se eu tenho R$5.000 de margem de uma conta que eu posso operar variando esses contratos, eu estabeleço o seguinte: até 150 pontos, eu posso operar com 8 contratos. Eu estou subindo 3 contratos a mais do que a minha margem, na teoria, me permite. Estou alavancando a minha posição porque meu risco está pequeno. Ah, mas com 125 eu podia botar 10. Então você pode estabelecer. Até 125 você pode operar com 10, 150 pontos você pode operar com 8, de 150 a 200 pontos você pode operar com 6 e assim por diante. Você já deixa estipulado. Então não gasta tempo nenhum. Por quê? Porque quando você vai entrar na operação, que você olhar e ver, cara, eu vou entrar aqui, meu stop é de 200 pontos. 200 pontos eu posso operar com 6 contratos. Pum! Você programa lá e já entra na operação. Não te toma tempo nenhum. Pessoal, isso aqui é um sistema profissional de gerenciamento de risco ou gestão de posição. É o que um grande player faz, obviamente, com muito mais critério de análise. A gente teve que simplificar para trazer isso aqui para o varejo, mas isso aqui é absurdamente eficiente. E isso aqui, se vocês começarem a fazer isso aqui na posição de vocês, vocês vão ver que isso dá vantagem para vocês no seguinte sentido: vocês começam a tomar cada vez menos risco e potencializar seu ganho, porque você consegue colocar alavancagem a seu favor, o que quase ninguém faz por aí. É para isso que a gente calcula o position size em relação à razão de risco-retorno. Então, mais uma vez, finalizando, o que te coloca dentro do mercado não é você decidir que vai operar com R$1.000 por contrato, é o tamanho do risco que você está correndo em relação àquilo que você quer ganhar, baseado no limite que você pode perder. Então, isso é uma gestão de risco, uma gestão de posição. Tá vendo lá no início, quando a gente fala assim: ah, Felipe, quanto é que eu preciso ter para operar no mercado financeiro? A gente responde assim: cara, varia. Porque se você sabe fazer essa conta, às vezes você pode estar deixando de ganhar, porque você podia estar mais alavancado, mas às vezes você está tomando risco demais e vai perder muito grande quando perder, porque está alavancado demais, porque seu risco é muito grande. Então varia muito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, faça o seu comentário. Tem vários outros vídeos falando disso aí, inclusive um vídeo que a gente fez, que o Bruno conta essas questões de maneira mais inicial, tá?
em plataforma, mostrando lá a abertura das ordens, como é que você calcula o contrato. Assista lá que é muito legal. Acompanhe a gente no canal, se inscreva no canal para você ter acesso a esse material e conteúdo gigantesco que tem no canal. Muita coisa aqui você não vai ver nem treinamento pago no Brasil, tenho certeza disso. Assista os outros vídeos. Eu te vejo na próxima. Sucesso e sorte a todos sempre e nos vemos no topo.